A Septodonte é uma empresa francesa, né? Ela é líder mundial em controle da dor. E aqui no Brasil, ela está representada pela empresa TDV Dental, que fica em Pomerode, Santa Catarina, e a empresa DLA Pharma, que fica no interior de São Paulo, produz anestésicos odontológicos. O webinar de hoje, ele é mais um de uma série que a Septodonte vem promovendo como um esquenta CIOSP, né? O CIOSP aconteceria no início do ano e agora ele vai acontecer no final de junho, né? Então, a gente vem promovendo esses webinários como uma maneira de manter vocês sempre informados e atualizados sobre os mais diversos temas da nossa linha, tanto da DV quanto da Septodonte. O webinar de hoje, ele é sobre cimentos biocerâmicos, né? E além dessa linha que eu falei para vocês de anestesiologia, de controle da dor, a Septodonte também é bem conhecida a nível mundial pelos cimentos biocerâmicos, né? Aproveitando que a gente conversou um pouquinho sobre o CIOSP, nós estaremos com um stand no CIOSP, que se inicia no dia 29 de junho, e no stand teremos uma programação bem legal, com vários cursos, né, tanto na área de endodontia, quanto na área de anestesiologia e também da dentística. Então, eu convido todos vocês a estarem presentes no evento e a participarem dos nossos cursos. Convidamos, né, o professor André Michelotto hoje a ministrar esse webinar, né, que vai abordar o tema Só um pouquinho, pessoal, eu me perdi aqui. O tema dos cimentos biocerâmicos de alta tecnologia, a evolução e o sucesso clínico, né? O professor André, ele é doutor pela USP, né? Professor de endodontia da Universidade Federal do Paraná, coordenador do curso de especialização em endodontia da São Leopoldo Mandic, de Curitiba, e tem uma vasta experiência clínica, né, tanto com o Biodentine e o Bioroot, né, o reparador e o obturador. Então, acho que ele é a pessoa ideal para falar um pouquinho, né, dividir essa experiência, compartilhar esse conhecimento que ele já tem com os materiais com todos vocês, tá? Eu só peço a gentileza que vocês mantenham os microfones no mudo durante todo o webinar e a câmera também, tá? As perguntas, vocês fiquem à vontade a fazê-las através do nosso chat a qualquer momento, tá? Não, surgiu uma duvidazinha, eu vou escrever aqui para não esquecer, a gente vai estar monitorando essas dúvidas, né? Eventualmente a gente vai fazer no momento oportuno ou vamos deixá-las para o final, mas todas elas vão ser sanadas, tá? No final também, para quem ficar até o final, vai ter um sorteio, né, de um kit de produtos bem legal, então aproveitem, né? O maior ganho para todos vocês vai ser esse conhecimento. E eu convido o professor, né, André, a iniciar o webinar. Obrigada a todos. Deixa aqui. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Deixa eu só minimizar aqui. Tá tudo certo com a tela? Tudo em ordem, Rafaela? Bom, boa noite a todos. Tudo certo, professor. Tá. Desculpa. Obrigado. Primeiro, agradecer o convite da Septodonte, né, para ministrar aí mais uma atividade, né, um webinar dessa vez. É uma honra, né? Primeiramente, boa noite a todos também aí que estão participando desse webinar. Vejo alguns professores amigos, né, professor Renato, que honra tê-lo aí, professora Milena, professora Iracema, né, alguns alunos também da graduação, de especialização, né, muito obrigado aí pela presença. Na verdade, a ideia dessa palestra, né, dessa apresentação de hoje é uma apresentação talvez mais clínica, né? Quando a gente busca a excelência em endodontia, eu penso muito, né, na minha clínica diária, eu sou um dentista que, além da minha atividade como professor, eu sou um dentista clínico, né? Atendi hoje no consultório, né, o dia todo e aqui estou agora para fazer essa apresentação. Então, quando eu busco uma excelência em endodontia, a gente tem que buscar um aperfeiçoamento e faz parte também dessa excelência os materiais que nós utilizamos na nossa clínica diária. E, para mim, né, no meu consultório, na minha clínica, a utilização dos materiais biocerâmicos, a Septodonte, como
o Biodentine e o BioRoot RCS, eles fazem parte dessa busca da excelência, né? Então, assim, como eu já tenho uma grande experiência na utilização desses materiais, a Septodonte sabe, né, dessa minha aplicação clínica, né, que eu tenho desses materiais, e eles me convidam muitas vezes para fazer alguma apresentação. Então, eu vou, obviamente, fazer uma introdução assim dos materiais biocerâmicos e depois eu vou mostrar realmente a parte de situações clínicas que eu tenho no consultório, né, com alguns casos com um controle. Então, assim, na verdade, quando nós falamos dos materiais biocerâmicos em endodontia, nós podemos separar em 2 tipos de materiais biocerâmicos. Os materiais biocerâmicos reparadores, tá? Os materiais biocerâmicos reparadores, que, na verdade, o termo biocerâmico é um termo um pouco mais atual, mas para um material antigo, que foi, na verdade, idealizado na década de 90, né? Que é o MTA. Então, o MTA, ele é o primeiro material biocerâmico, né, que foi desenvolvido pela equipe do professor Torabinejá na década de 90, e eu diria que foi uma das grandes revoluções que a endodontia passou, né, um material realmente fantástico. E esse material ele foi desenvolvido para vedar comunicações do interior do canal radicular com a parte externa do canal radicular, ou também na parte de prevenção, ou seja, de proteção do tecido pulpar. Então, esses materiais reparadores, né, a partir do MTA e os atuais, eles praticamente empedram, né? Eles têm uma presa, eles tornam como se fosse uma presa e acabam tomando uma forma, por exemplo, de uma cristalização, né? E, mais atualmente, aproveitando as excelentes propriedades que esses materiais têm, aproveitando as excelentes propriedades que esses materiais têm, surgiram mais atualmente os materiais obturadores, né, biocerâmicos, para se obturar o canal radicular, ou seja, com as propriedades dos materiais biocerâmicos reparadores, mas numa consistência de cimento endodôntico para se obturar o canal radicular. Então, hoje, atualmente, nós temos essas 2 situações, né, de materiais biocerâmicos. E a Septodonte tem, né, dois materiais, um biocerâmico reparador e um material biocerâmico obturador do canal radicular. Então, assim, quando a gente pensa no primeiro material biocerâmico, o MTA é considerado o pai de todos os materiais biocerâmicos, né? Ele é um agregado chamado agregado trióxido mineral, ele é derivado do cimento de Portland, ou seja, de um cimento de construção, né? É bem interessante essa ideia. Obviamente, passa por um processo de purificação para se utilizar, né, na parte da saúde, né, num dente, e ele é considerado um material de uma primeira geração. E esse material ele surgiu, né, como eu comentei anteriormente, com a ideia de se vedar comunicações da parte interna do canal com a parte externa, ou na proteção pulpar, e ele surgiu com propriedades muito interessantes, como, por exemplo, uma baixa solubilidade. Então, a maioria dos materiais endodônticos, ou materiais, na verdade, dentários, eles não são materiais interessantes para se utilizar em meios úmidos, né? Todos os materiais não têm um bom comportamento em meio úmido. E o MTA, além dele ter uma baixa solubilidade, ter um bom comportamento, e, na verdade, ele até precisa da umidade para tomar presa, quando ele toma presa, ele tem uma excelente selamento marginal, porque ele toma presa e expande, fazendo uma excelente vedação. Tem um pH alcalino, que favorece também para haver uma descontaminação na região que ele vai ser colocado, e também ele é extremamente muito biocompatível, ou seja, ele praticamente não causa nenhuma reação negativa, vamos falar assim, em contato com os tecidos. E eu diria que talvez a principal propriedade, a propriedade realmente muito interessante do MTA é a bioatividade, né? A gente ouve falar muito hoje no material bioativo, da bioatividade. O que é bioatividade? Na verdade, a bioatividade é a capacidade que o material tem de interagir com o tecido, de estimular um tecido, estimular, por exemplo, uma mineralização, estimular a formação de um ligamento periodontal, por exemplo. Existem casos clínicos onde você vê um MTA e ligamento periodontal aderido a esse material. Então, isso daí realmente é fantástico. Mas, claro, como sendo um material de uma primeira geração, ele veio com algumas limitações, como, por exemplo, uma baixa resistência, né? Os da primeira geração, eles possuíam no radiopacificador o óxido de bismuto, que escurecia o dente, então você fazia uma
né, um selamento, uma perfuração, por exemplo, num terço cervical, e realmente o dente, a coroa ficava escura, né? Obviamente, mesmo os da primeira geração, atualmente, eles não têm mais óxido de bismuto, então eles não têm mais essa questão do escurecimento, né? Mas o MTA dessa primeira geração, né, esse biocerâmico, ele tinha uma porosidade muito grande, as partículas eram muito grandes, então os materiais mais atuais, as partículas já são menores, né? E essas partículas menores favorecem desde a manipulação do material, a adesão, né, a própria bioatividade é favorecida, né? A inserção também era muito difícil, um material de difícil trabalho, porque quando você vai espatular, parece que está espatulando uma areia molhada, a gente brinca, né? Porque realmente ele não tem uma liga tão interessante para se trabalhar. E para inserir, né, esse material né, na área de interesse, você precisa utilizar um porta-MTA. Tá? Os materiais mais atuais já não têm essa necessidade. Você pode utilizar, eles são mais plásticos, a gente utiliza eles de uma maneira um pouco mais fácil. Então, o MTA surgiu, revolucionou, eu diria, a endodontia, um material realmente fantástico, mas que nessa primeira geração tinham algumas limitações. Então, o que mudou nos materiais biocerâmicos da segunda geração em comparação com o MTA da primeira geração, aí da década de 90? Primeiro, eu comentei com vocês que o MTA da primeira geração, eles são derivados do cimento de Portland, do cimento, ou seja, do cimento de construção. Então, eles têm, por exemplo, algumas impurezas na sua formulação, né, alguns contaminantes. E a principal composição, o principal componente do MTA, desse cimento de construção, é o silicato de cálcio. Então, por exemplo, a gente ouve muito falar também, uma denominação desses materiais biocerâmicos são materiais, né, cimentos de silicato de cálcio, quer dizer, é a mesma coisa, né? São materiais biocerâmicos. Então, na segunda geração, nós temos materiais mais puros, que não são mais derivados do cimento de Portland, do cimento de construção. Ou seja, as próprias empresas, elas sintetizam esse silicato de cálcio, 100% silicato, 100% de pureza, então eliminando essas limitações da primeira geração. Uma outra situação também é essa questão dos radiopacificadores, por exemplo, o óxido de bismuto, ele escurecia o dente, né? Hoje, os materiais de uma segunda geração já não tem mais o óxido de bismuto, existem outros radiopacificadores que não provocam, né, o escurecimento dentário. Opa, desculpa aqui. O da primeira geração também, né, o líquido era água, a princípio era somente água, e agora, nos da segunda geração, existe a água com alguns aditivos que deixam esse material um pouco mais plástico, um pouco mais fácil de se trabalhar, e ele tem uma apresentação de pó e líquido, né? Essa é a característica dos materiais de uma segunda geração. E dentre esses materiais, entre as empresas que fabricam, nós temos o Biodentine. O Biodentine ele é fabricado pela Septodonte. É interessante que ele foi lançado em 2010 na França. Ele é um material fabricado na França, é um material importado, tá? E ele, assim, fora do Brasil, ele já é praticamente já sacramentado, quer dizer, é um material muito conhecido, né? Aqui no Brasil, houve essa demora para o lançamento, só em 2018. Eu tive o primeiro contato com o Biodentine, eu fui num congresso europeu em 2015, em Barcelona, já conhecia o Biodentine, já tinha estudado, já tinha lido muitos artigos e tinha vontade de utilizar o Biodentine e trouxe embaixo do braço, né? Então, a minha experiência já até antes aí do lançamento né, aqui no Brasil, e realmente eu tenho tido aí excelentes resultados, né? Veja a quantidade de publicações, um material extremamente estudado, né? 995 publicações no PubMed, eu vi até ontem, né? Eu sempre estou atualizando esse número, tá? Então, um material e publicações extremamente positivas para esse material. Então, é um material realmente de altíssimo nível. Ele, na verdade, a Septodonte, ela desenvolveu uma tecnologia própria para a fabricação do Biodentine, que o Biodentine é um material biocerâmico reparador, né, de uma segunda geração, e também, da mesma tecnologia, ela utiliza para a fabricação do BioRoot RCS, que é o cimento endodôntico biocerâmico da Septodonte, tá? Que eu vou mostrar um pouco mais ao final da apresentação. Então, qual que é a grande diferença, a grande vantagem, né, dessa tecnologia, né, chamada Active Biosilicate Technology, idealizada pela Septodonte,
é que ela, na verdade, ela sintetiza o próprio silicato de cálcio, né? Então, é um material extremamente puro, com alta pureza, né? Todas as etapas da formulação, ou seja, da elaboração, da produção desse material é feito na empresa, lá na França, quer dizer, não há necessidade de terceirizar, de ter outras, né, talvez, né, outras etapas fora da empresa. Então, isso é muito interessante, né? Então, ela sintetiza o próprio silicato de cálcio e uma tecnologia patenteada pela Septodont. Então, isso confere a esse material uma qualidade realmente muito interessante, né? Então, assim, o Biodentine, então, ele tem basicamente aqui o silicato de cálcio, então a gente pode chamar, por exemplo, de cimentos de silicato, né, que é o material principal. Obviamente, sempre tem alguns, né, mais algumas outros componentes. Aqui nós podemos destacar o óxido de zircônio, que é o radiopacificador, ou seja, esse é um material que já não escurece o dente, quer dizer, é uma evolução do material da primeira geração. E no líquido nós temos o cloreto de cálcio, que é um acelerador, ou seja, da presa. Então, uma vantagem também do Biodentine é que a presa de 12 minutos, né? A gente vai ver no slide seguinte. Então, os materiais, por exemplo, o MTA de uma primeira geração, ele demorava horas né, praticamente 2 horas para tomar presa. Então, você não poderia, por exemplo, vedar uma perfuração e finalizar na mesma sessão. Você teria que finalizar numa outra sessão, né, em 2 sessões no mínimo, para que se tomasse presa o material, para daí dar sequência. Quer dizer, hoje não, em 12 minutos você tem uma presa e você pode já finalizar com uma restauração definitiva sobre o material, quer dizer, da maneira que a gente precisar. E existe o polímero hidrossolúvel também, que ele ajuda na presa, ele reduz a umidade, a água, e também esse líquido ele favorece uma outra característica muito interessante do Biodentine, é a plasticidade desse material. Por exemplo, para se utilizar uma MTA da primeira geração, eu precisava utilizar um porta-MTA, né? Um material arenoso, é difícil de se trabalhar. O Biodentine é um material muito fácil de se trabalhar, você não precisa utilizar o porta-material biocerâmico, ou porta-MTA. Você pode utilizar uma espátula, um calcador do tipo Paiva, quer dizer, um material muito mais fácil, com uma consistência muito mais, né, vantajosa do que os da primeira geração. Então, como é a reação de presa, né? Então, ele é composto por partículas de pó, né, numa cápsula, a gente vai ver um pouco mais à frente, e em contato com o líquido, ele sofre a hidratação, tá? Então, ele precisa de umidade de líquido para se tomar presa, tá? Então, e também uma outra denominação desses cimentos, né? Pode ser chamados de cimentos biocerâmicos, né? Outra denominação seria os cimentos hidráulicos, né? Além dos cimentos de silicato de cálcio, cimentos hidráulicos, porque são cimentos, materiais que precisam de hidratação, né? Então, quando ele cria um gel, né, com a mistura com água, e daí a cristalização desse gel e, inclusive, formando cristais muito semelhantes à apatita na superfície, né, em função da interação do hidróxido de cálcio que é formado, né? Então, existe o óxido de cálcio na composição do Biodentine, em contato com a umidade, forma o hidróxido de cálcio e você tem essa né, formação de um material muito parecido com a apatita, né? E essa presa é uma presa mecânica, né? Ela vai ter uma presa mecânica. Então, ou seja, uma adesão, desculpa, não uma presa, né? Uma adesão mecânica na região de interesse, né? Então, o tempo de presa reduzido, essa é uma outra vantagem, de 12 minutos. Então, veja aqui um videozinho, aqui os tubos dentinários, né? Então, ela vai tomando presa, o material vai tomando presa, vai entrando e cristalizando, né? Formando esses tags, como a gente chama aqui, minerais, havendo um imbricamento, vamos falar dessa forma, desse material Biodentine nos túbulos dentinários. Agora, a Septodont, ela teve uma ideia fantástica, assim, uma sacada muito interessante. O que eles pensaram? Puxa, vamos melhorar um material, né, da primeira geração, vamos fazer um material superior, quer dizer, melhorando as propriedades, desde da plasticidade no material, da manipulação, não vai escurecer o dente, vai ser um material mais puro, mas, além disso, vamos fazer um material com uma consistência diferente, com uma consistência muito parecida com a da dentina. Por isso que o Biodentine ele é chamado, por exemplo, de um substituto dentinário. Por quê? Porque ele pode substituir a dentina permanentemente. Então, essa é a grande sacada do Biodentine, né? A sacada da Septodont,
que faz com que o biodentine seja diferente de qualquer outro material biocerâmico no mercado. Tá? E a gente já vai entender essa questão na parte clínica. Então, o biodentine ele tem um comportamento muito semelhante à dentina. Então, ele pode ser um substituto dentinário permanente, a gente já vai entender um pouco melhor sobre isso, e ele pode substituir o esmalte dentário por até 6 meses, em contato, na mastigação, sabe? Então, é um material realmente que tem esse diferencial que nenhum outro material possui. Então, como ele é um material bioativo, ou seja, ele interage com o tecido, ele estimula o tecido, ele pode ser chamado também de um substituto dentinário bioativo, né? Então, ele é bem interessante. A gente já vai entender a aplicação clínica dessa situação aqui. Então, veja bem, ele é muito semelhante, né? Ele é comparável à dentina, quer dizer, um comportamento mecânico similar à dentina, ou seja, além das propriedades que ele possui. Então, ele possui uma força similar à dentina, veja, comparando a dentina com o biodentine, com relação à força, né? Com relação a outros materiais, ou seja, o MTA, que é o da primeira geração, o próprio número de vidro, que a gente, por exemplo, numa proteção pulpar, você, né, coloca aí o número de vidro, depois né, um cimento de hidróxido de cálcio, o número de vidro, depois, né, um material definitivo por cima. E o biodentine não, você pode colocar ele desde a proteção até como um material definitivo na dentina ou, né, provisoriamente em região de esmalte. Então, por quê? Porque ele tem uma força muito parecida. A dureza muito semelhante à dentina, superior ao do ionômero de vidro, tá? É um estresse de absorção de forças, por exemplo, né, uma força flexural muito também, inclusive superior até da dentina, tá? Superior ao do número de vidro. Então, ele pode, né, como eu comentei aqui, substituir a dentina de uma maneira definitiva. Tá? Eu já vou explicar para vocês e relacionar essa informação na parte clínica, fica mais fácil de poder explicar. Então, como que se apresenta o biodentine? Como que é a apresentação comercial? Então, ele possui uma caixa com 5 cápsulas, tá? E 5 cápsulas e também, obviamente, tenha os 5 porções de líquido também para poder fazer essa manipulação. Opa, aqui. Então, aqui, ó. Então, como que você vai utilizar? Você vai abrir a cápsula, tá? O pó está aqui dentro, né, da cápsula. A gente vai pingar, gotejar, colocar 5 gotas, adicionar 5 gotas do líquido, fecha a cápsula. E a manipulação é um pouquinho diferente de outros materiais. É necessário um amalgamador, tá? E essa cápsula vai no amalgamador por 30 segundos. Então, isso daí, na verdade, é um diferencial do biodentine, porque você vai ter sempre a mesma característica clínica na utilização desse material, porque você vai padronizar a mistura do material. Quer dizer, quando se espatula o material, pode ser que aquele dia seja, né, espatula de uma forma diferente, ele fique diferente. E quando você tem um amalgamador, você padroniza essa característica, você padroniza, né, a manipulação desse material. E a consistência que você tem é essa daqui. Veja, uma consistência muito interessante, né? Uma consistência muito parecida, né, com aqueles materiais, por exemplo, provisórios, né, que a gente tem, por exemplo, o Simpate, né? Então, é muito interessante, tá? A gente já vai observar um pouco melhor. Aqui um vídeo, né, da empresa, né, mostrando como como se faz né? Então, você vê que a cápsula, ela vem dentro desse invólucro. Aí você vai, né, a gente vai abrir a cápsula e vai ter o pó né, no seu interior. Agora você tem 5 porções de líquido, ou seja, você tem 5 porções. Vamos ver lá. Daí agora você adiciona 5, né? Você gira ali, você abre. Agora você adiciona 5 gotas do líquido. Vamos ver. 1, 2, 3, olha lá. 4, 5 gotas. Né? Vai fechar e vai levar no amalgamador. No amalgamador por 30 segundos, né? Existem outros materiais também, tem o número de vidro, que também se utiliza amalgamador, então tem outros materiais que a gente acaba ainda utilizando, né? E você vai ter uma padronização, essa é a vantagem, uma padronização do material sempre na mesma consistência. Tá? Então, olha lá, veja a consistência desse material, olha que interessante.
a plasticidade, quer dizer, você não precisa mais de um porta-MTA. Você pode levar com uma espátula, tá? Particularmente, eu comentei, né, a gente viu ali, por exemplo, que foi utilizada uma espátula de plástico e um papel ali para se depositar. Eu, particularmente, gosto de utilizar materiais, por exemplo, uma espátula estilizada e colocar uma placa de vidro, se for o caso, né? Não sei se a Rafaela queria falar alguma coisa nessa parte. Oi, André, estou Isso, aqui. Sim, então, só complementando, né? O Biodentine, ele vem uma quantidade, vem em cada cápsula 0,7 gramas, né? Então vem uma quantidade bem interessante, assim, a gente sempre fala, para nunca faltar, né? O Michelotto vai falar agora das indicações, então vocês vão ver a versatilidade desse material de aplicações, e ele não envolve só endodontia, mas ele vai para um lado bem preventivo também. Então, há a possibilidade, com uma cápsula, de você fazer eu sempre falo assim, não é o pior caso, é o caso que você vai usar mais material, que seria um caso, por exemplo, de uma pulpotomia total no molar, e você consegue encher toda aquela câmara pulpar, inclusive até a superfície oclusal, com a quantidade de uma cápsula, tá? Então, como ele é um material versátil de diversas indicações, a quantidade é para todas as indicações, tá? Desde que você vai usar pouco até aquela que você vai usar muito, né? Outra dica clínica, né, que é importante a gente falar, né, é que ali o protocolo são as 5 gotas, né, mas se acontecer de você não chegar naquela consistência do vídeo, né, que ele mostrou com as 5 gotas, é possível acrescentar mais uma gota, né, que sempre sobra um pouquinho, né, André, no blisterzinho, né, e aí você coloca mais uma gota e mais 10 segundos. Mas a via de regra do protocolo que foi apresentado, ele adquire aquela consistência ali bem interessante, tá? Essa é só uma diquinha clínica, que inclusive consta na bula. Mas eu acredito que era isso a minha colaboração nesse momento, tá? E continue aí, André. Desculpa a interrupção. imagine, pode ficar à vontade, Rafaela. Desculpa, eu passei aqui, não consegui voltar agora. Aqui tem alguma. Mas tudo bem. Então, assim, agora vamos para a parte clínica, né? Eu quis fazer uma breve apresentação, né, do material. Então, assim, clinicamente, ele tem a gente chama duas ações, duas indicações. A primeira ação já passou ali, desculpa, né, não estou conseguindo voltar aqui com o computador, tem algum probleminha. Ele tem uma ação preventiva, ou seja, no intuito de se preservar o tecido pulpar. E tem uma outra ação curativa, ou seja, para vedar regiões do interior do canal radicular com ligamento periodontal. Tá? É muito importante comentar que esses materiais eles não são definitivos, por exemplo, para ficar em contato com saliva. Né? Então, é sempre na parte interna, em contato com o ligamento periodontal, ou na proteção pulpar com algum material sobre ele. Né? Então, ação preventiva e ação curativa. Na ação preventiva, né, nós chamamos até em função dele poder ficar ocupando todo o espaço, por exemplo, ele é um material que ele é utilizado desde a proteção pulpar até como material provisório. Quer dizer, ao invés de usar alguns materiais, você usa apenas um. E como você coloca ele de uma maneira preenchendo já toda a cavidade, nós chamamos assim que ele pode ser chamado de um bulk fill bioativo, ou seja, semelhante às resinas bulk fill, onde nós utilizamos camadas mais espessas, e com a bioatividade, com essa capacidade desse material de interagir com os tecidos. Né? Então, eu vou mostrar alguns exemplos. Então, ele pode ser utilizado em caso de capeamento pulpar indireto. Por exemplo, você tem, né, aqui um caso de um artigo onde os profissionais estavam em dúvida se precisaria ou não fazer endodontia. Então, eles removeram essas restaurações mais extensas, né? Não houve exposição pulpar, né? Então, eles fizeram uma proteção pulpar indireta e somente com o Biodentine. Então, esse é um dos grandes diferenciais desse material. Então, por exemplo, se você fosse utilizar de uma maneira convencional, ou seja, fazer um tratamento expectante, por exemplo, nós usaríamos um cimento hidróxido de cálcio e pelo menos um número de vidro, quer dizer, 2 materiais. Aqui você usa o Biodentine desde a proteção na região pulpar até na região, inclusive, de esmalte provisoriamente. Então, né, aqui é o raio-x. 6 semanas após, os autores aí desse caso, eles entenderam que a polpa, né, houve uma resposta positiva à remoção ali da restauração, a acessibilidade cessou, e eles optaram por fazer
restaurações indiretas, né? Então, como que eles fizeram? Após 6 semanas, se remove a parte aqui do esmalte, um pouquinho da dentina para se fazer a adesão, vejam aqui, e o biodentina, ele pode, como eu comentei, né, ficar definitivamente ocupando o espaço da dentina, né? Na região do esmalte, ele pode ficar provisoriamente até 6 meses. Não que você precisa deixar 6 meses, obviamente, tá? E depois de algum, né, da moldagem, se fizeram aqui a cimentação das restaurações indiretas, e após um ano mostrando normalidade tanto na parte radiográfica como na parte clínica. E uma outra, né, outra indicação na parte preventiva são em casos de exposição pulpar, né? Então, por exemplo, temos situações de capeamento pulpar direto, situações, por exemplo, onde se precisa fazer uma curetagem pulpar ou até mesmo uma pulpotomia, né? Então, isso vai de cada situação, da parte clínica, né? E o biodentine, ou como, né, os materiais biocerâmicos, são materiais padrões ouro, nesse quesito de contato com o tecido pulpar. Então, eu estou mostrando a parte clínica, pessoal, né? Mas existem muitos trabalhos fundamentando o que eu estou comentando aqui, né? Que senão não teria como mostrar a parte, né? Todos os artigos aqui que a gente não, né? Foi um tempo muito extenso. Então, eu vou focar a parte clínica. Se alguém tiver interesse em ter algum artigo daqueles, né? Sobre algum assunto, a gente passa aí posteriormente, tá? Estamos à disposição. Então, assim, o biodentina tem sido muito estudado, né? Muito já, né, aplicado, né, para esse fim de exposições pulpares, inclusive alguns artigos mostrando que até em situações de sintomatologia até irreversível, né, se fazendo uma pulpotomia, houve uma reversibilidade do quadro. Claro que são situações muito delicadas, muito bem indicadas para esse fim, mas existe na literatura, né, mostrando essa possibilidade, tá? Então, até talvez né, dando um outro norte hoje para a endodontia, no sentido de se preservar mais, né, de não se fazer tanto a endodontia, talvez se preservar mais o tecido pulpar, né, uma possibilidade, tá? Então, aqui, por exemplo, mostrando um exemplo de um outro artigo, onde você tem uma exposição pulpar, né, houve até uma pequena exposição. Então, aqui eles preencheram, né, após a remoção de cárie, exposição pulpar, preencheram totalmente com o biodentina a cavidade. Então, vejam, essa é a vantagem, ou seja, o biodentina é um material que vai proteger a polpa e vai ocupar todo o espaço de um material provisório também, pela característica que ele tem, né, que é um material diferente de qualquer outro material biocerâmico em função dessa característica. Se eu fosse fazer uma maneira convencional, como que eu faria? Hidróxido de cálcio PA, cimento de hidróxido de cálcio, e depois o número de vidro, quer dizer, 3 materiais. Aqui eu posso usar apenas um material. Essa utilização, até a doutora Rafaela comentou ali anteriormente, não é só na endodontia. Uma área que tem utilizado muito o biodentina é a pediatria, né? Imagina na pediatria uma exposição pulpar, pulpotomia, criança se mexendo, a dificuldade do caso, você tem que ter 3 materiais para se colocar, né, sobre a polpa. Então, você utilizar o biodentina realmente se torna muito mais fácil de se trabalhar, né? Na dentística também tem sido muito utilizado. Uma vantagem, eu falei para vocês, que em 12 minutos se toma presa, então após 15 minutos você pode já utilizar a broca aqui, né, por exemplo, e fazer um ajuste oclusal, sem problema nenhum. Após 3 meses, nesse caso, optaram por deixar 3 meses, então veja como estava o material, se removeu a parte onde vai ser importante para a adesão do material, né, para a restauração em resina, né, se remove a parte de esmalte, mantém o biodentine definitivamente ocupando a parte dentinária, ou seja, pela sua característica, se faz a restauração, que eles fizeram após 3 meses, e 6 meses após, né, um quadro de normalidade ainda desse caso. Aqui um caso clínico do professor Nils, né, um amigo professor Nils de Joinville, né, ele tem um caso muito interessante, aqui também uma microexposição, tá? Aí ele preencheu toda a cavidade com o biodentine. Após 4 meses, a polpa respondeu com normalidade e ele removeu toda a parte aqui de esmalte, né, até um pouco da dentina também aqui para poder fazer a adesão, fez a restauração definitiva e ele tem um controle clínico e radiográfico de 1 ano e meio e o paciente apresentando normalidade, tá? Então veja que interessante. Então, assim, essas são as indicações
na parte preventiva, ou seja, de se preservar o tecido pulpar no interior do canal radicular, e tem muita literatura a respeito disso, né, embasando o Biodentine e credenciando o Biodentine para essa indicação. Agora, eu vou comentar para vocês sobre as indicações curativas, ou seja, para comunicações do interior do canal radicular com o ligamento periodontal. Então, são indicados, por exemplo, a indicação do Biodentine para perfurações, tá? Esse foi o primeiro caso que eu fiz quando eu trouxe o Biodentine. Então, houve uma indicação, né? Esse caso, um dentista clínico geral tentou localizar o canal desse incisivo inferior, não conseguiu. Daí uma especialista tentou também, não conseguiu, né? E o caso chegou dessa forma, né? Quer dizer, até eu brinco assim, essa perfuração aqui, ela foi feita pelo clínico geral, que geralmente tende a ir mais para a vestibular, né? Aqui a perfuração que o especialista tentando corrigir ali a inclinação, e o canal me olhando, estava já exposto ali o canal, não precisei nem fazer maiores desgastes. Então, localizei, né, o canal, deixei com medicação eu gosto de usar um hidróxido de cálcio. Na segunda sessão, eu removi a medicação, e aqui a gente tem algumas opções, né? Não vou entrar em detalhes da técnica de selamento de perfurações, mas a ideia aqui nesse caso foi utilizar um cone bem calibroso, não no sentido de se obturar, mas de obliterar a entrada do canal para que o Biodentine não entre no canal, né? Para ele manter a luz do canal para que eu possa obturar o canal posteriormente. Então, eu usei um cone de grande conicidade para fechar a entrada do canal e fiz o preenchimento da perfuração com o Biodentine. Então, aqui vejam, né, já numa parte mais avançada, na condensação do material, né, ó, condensando o Biodentine ao redor do cone de gutta-percha, tá? Porque nesse caso, é um caso mais antigo, eu fui usar, eu utilizei um cimento resinoso, e se eu obturar antes o canal, o cimento resinoso pode entrar aqui na perfuração e acabar tendo alguma reação, né, talvez dificultando um pouco o reparo nessa região. Então, para evitar que entre o cimento, eu vedei primeiro a perfuração. Atualmente, como nós temos os cimentos endodônticos biocerâmicos, ou seja, com a composição muito semelhante, eu diria que eu posso utilizar obturar antes o canal, e se o cimento endodôntico biocerâmico vier sobre a perfuração, não tem problema nenhum. Então, hoje talvez não haja a necessidade de se fazer antes o vedamento da perfuração. Aqui após, vejam, olha como o Biodentine após 12 a 15 minutos aqui em pedra, praticamente vira uma rocha ali, tá? E aqui eu tirei o cone de gutta-percha para se fazer a obturação do canal radicular. Então vejam aqui, né, depois do obturado, o raio-x final. Vejam, não tinha perda óssea, é uma obturação recente, tá? Então não tinha perda óssea, lesão, nada. Aqui pode parecer que estivesse um pouco supraósseo, não, está bem infraóssea, tá? Essa perfuração. E após 2 anos, um controle, né? Quando eu vi o controle, eu quase caí para trás, porque o dentista que foi fazer a restauração definitiva do dente, quase perfurou de novo, né? Mas o Biodentine ainda ficou nessa região, preservando uma normalidade dos tecidos, né? E o paciente também numa condição assintomática. Tem outros casos, né, de perfuração. Eu vou mostrar um exemplo, ou 2 exemplos no máximo de cada indicação. E o importante, eu vou procurar mostrar para vocês casos com controle. Tá? Todos os casos que eu vou mostrar praticamente com controle, né, justamente é o que nos dá respaldo na clínica, né? Usar um material que eu sei que eu tenho controle. Né? Eu não vou mostrar um material, né, que onde eu faço uma utilização, um raio-x final, lesão, e eu não tenho controle, um retorno do paciente. Né? Então, vou mostrar situações que nos passam credibilidade do material. Esse caso aqui, a paciente ela estava, né, com sensibilidade, em 2 meses com tratamento com um colega, né, e não melhorava o quadro, e eu olhei, fiz um raio-x e falei, poxa, não parece nada de diferente, mas eu peço uma tomografia sempre nesses casos, né? Quer dizer, não está dando certo, será que tem alguma coisa de diferente, né? Eu pedi uma tomografia, que me chamou a atenção aqui no sentido vestíbulo lingual, vejam um ápice praticamente arrombado desse canino. Então, eu fiz uma sessão com hidróxido de cálcio, irriguei dentro do protocolo, né? Não fiz nada mais, mas uma lima 80 aí estava dançando no canal praticamente. E como que eu vou obturar? Quer dizer, qual que é a indicação de obturação? Será que eu vou conseguir travar um cone de gutta-percha? Será que o cimento não vai extravasar demais aqui na obturação? Então, uma indicação do Biodentine, bem interessante, no sentido de se fazer um tampão com o Biodentine. Então, eu faço um tampão e depois eu faço a obturação, né?
Então, após uma sessão, o paciente melhorou a dor do paciente, tá? Vejam aqui uma lima 80 praticamente folgada aqui no interior do canal radicular. E olha, interessante, eu estou colocando, levando o Biodentine para se fazer esse tampão com o calcador Paiva. Quer dizer, os da primeira geração, aquele material mais arenoso, eu precisaria de um porta-MTA. E aqui não, a plasticidade do Biodentine me permite levar com o material calcador Paiva, né? Aqui mostra o condensando o material. Eu gosto de utilizar um calcador para condensar, deixar o material mais compacto na região apical. E depois também eu gosto de utilizar um microbrush para acomodar esse material, para fazer a limpeza de paredes do canal. Quando você remove o microbrush, você tem uma parede mais limpa, né? Aí eu realmente eu fiz o... Né? Aí, ó, como fica a parede bem limpa, né? E aqui o tampão. Na verdade, acho que eu me empolguei com o material, né? Fiz um tampãozão aqui, né? Porque embora seja um canal já mais comprido, um tampão já um pouco maior. E para obturar, eu utilizei a injeção da gutapercha plastificada. Eu utilizei o BioRoot RCS também, quer dizer, quando você injeta a gutapercha plastificada, eu levo o cimento BioRoot, que é um cimento biocerâmico da Septodonte, que a gente vou mostrar mais à frente. Então, eu levei o cimento e preenchi com o material com a injeção da gutapercha. O paciente quis pedir não, eu quero fazer uma tomografia após 3 meses, não pediria em 3 meses uma tomografia, não tinha sentido pedir, mas ela quis fazer, mas pelo menos aqui em 3 meses eu observei, pelo menos a posição, né, o material bem compacto aqui nessa região, obturação, e eu consegui, né, uma tomografia após 2 anos e 2 meses. Veja que interessante, né, a tomografia não está tão nítida, mas essa imagem aqui é interessante, que você observa todo o tecido ósseo formado, obviamente um tecido ósseo mais fino nessa parede vestibular, mas aqui nessa região você vinha uma pequena fenestração, e aqui você tem a formação do tecido ósseo sobre o Biodentine, 2 anos e 2 meses, paciente sem qualquer dor, sem nenhuma queixa, né? Aqui um outro caso mais antigo de Biodentine, muito interessante. Esse caso aqui, um especialista tratou, fez o tratamento endodôntico, a paciente tinha um abscesso, dor, né, com edema. Esse especialista, após 1 ano, essa paciente voltou com dor, ele resolveu fazer uma cirurgia parendodôntica para resolver esse problema na raiz mesiovestibular, mesiovestibular, e aqui você observa no raio-x inicial uma falta de continuidade. Eu falei, bom, vamos pedir uma tomografia, porque essa paciente voltou, mesmo após a cirurgia, voltou com abscesso, edema, e houve um encaminhamento para o meu consultório. Na tomografia, olha que interessante. Quer dizer, fizeram o tratamento endodôntico, não resolveu, fizeram uma mapsectomia somente, não resolveu. Claro, por que não resolveu? Porque o quarto canal, o canal mesio-palatino, o canal MV2, não foi localizado. Nesses casos, se cortar o ápice, não vai resolver, porque as bactérias do interior do canal vão perpetuar essa infecção, vão manter essa infecção. Então, assim, ou o profissional deveria ter feito uma retroobturação, tá? Ou ter pedido uma tomografia para ver que tinha um quarto canal não localizado. Então, eu fiz uma proposta para o paciente de tentar fazer localizar e tratar esse quarto canal e de se retratar o canal mesiovestibular. Agora, pensando lá na frente, como que eu vou obturar esse pequeno comprimento de canal radicular? Como que eu vou obturar? Eu não vou obturar com cone de gutapercha e cimento. Tá? Por quê? Porque eu tenho um pequeno, né, comprimento aqui, uns 3, 4 milímetros somente. Então, eu optei por realmente ampliar bem essa região. Eu utilizei até uma lima 60, manual passando, e vou utilizar um material biocerâmico reparador, que nesse caso aqui o Biodentine. Tá? Então, vejam a lesão, uma fenestração já na região vestibular. Aqui o quarto canal, mostrando, né, o quarto canal, até não está nem atresiado, né, com rompimento de cortical. E os canais palatino e disto vestibular não tem nenhuma reação, está tudo certo com eles. Então, eu fiz optei por fazer o planejamento, um retratamento seletivo da raiz mesio-vestibular, tá? Sem trabalhar nos canais palatino e disto vestibular. Hoje tem um artigo de 2015, se eu não me engano, mostrando essa nova questão do retratamento seletivo. Aqui eu fiz um acesso somente para a raiz mesial, o quarto canal, o canal MV2, me olhando, não precisei fazer nenhum desgaste, nada, só coloquei a lima, tá? Sem muita dificuldade. Fiz um preparo até a lima 60 nos 2 canais, né? Desobturei o canal mesiovestibular.
além do cumprimento de trabalho, porque eu não quero mais ter constrição, não preciso de constrição apical, né? Eu vou usar um material reparador. Desinfetei com hidróxido de cálcio, quer dizer, desinfetei com a desinfecção com medicação de hidróxido de cálcio entre sessões. E aqui colocando o biodentine. Aqui no canal no MV2, veja com o microscópio, eu consigo enxergar até o ligamento ali no canal MV1, condensando o biodentine. Tá? Aqui o biodentine colocado e o número de vidro sobre ele. Depois foi feita a restauração, né, no indicador, e aqui é o raio-x final. Então, esse paciente, ela fez aqui, ó, então, o raio-x inicial. Eu pedi uma tomografia após 4 meses. Na verdade, ela ia fazer uma tomografia para um outro dente que eu precisava. Tá? E eu aproveitei e já pedi a tomografia para esse dente. Para minha surpresa, né, um processo, já um estágio em 4 meses, já começando um reparo. Quer dizer, não que a gente tenha pressa, né, no reparo, mas se eu for observar, por exemplo, a própria bioatividade do material, o estímulo à formação de um tecido duro, tudo isso, né, faz com que o reparo possa ser um pouco mais rápido. Não que seja um diferencial. E após 2 anos, praticamente o reparo, né, praticamente quase completo aqui. Olha numa imagem, né, aqui sagital, você tem essa questão, olha como estava, 4 meses e 24 meses após praticamente o reparo aqui. Aqui inicial, corte axial, 4 meses já quase formando aqui a parte, né, do osso, né, mais aqui esponjoso, né, como nós estamos vendo. E aqui a inicial na reconstrução, veja o corte ali que foi feito, a fenestração, olha a loja óssea, né, a perda de osso ali em função da infecção. E 24 meses depois, praticamente o tecido ósseo regenerado, né, formado do osso esponjoso, né, ainda talvez possa formar ainda um osso cortical, tá? Então, mostrando aí o sucesso do caso, né, com a utilização do biodentine. Também ele pode ser utilizado em cirurgias parendodônticas, tá? Na cirurgia parendodôntica, veja aqui um casinho do professor Antônio Batista, veja a facilidade de se colocar como material retroobturador. Então, você utiliza, estou mostrando só a inserção, obviamente, do biodentine, você faz normalmente com ultrassom uma retrocavidade e aqui condensando. Veja que interessante. Então, quer dizer, você não precisa de porta-material. Você coloca o material biodentine com uma espátula, né? Sem muita dificuldade. Tá? Veja lá, bem, né, interessante ali a maneira. Esse é um caso que foi feito na Universidade Federal do Paraná, né, ao vivo, até o professor Antônio Batista fez na Salgem, que é a semana acadêmica da nossa universidade, e foi feito um pouquinho antes da pandemia. Então, o paciente não voltou para controle. Talvez seja um dos poucos casos sem controle aí que eu mostre para vocês. Mas a ideia é só mostrar a facilidade de trabalho desse material. Em casos de reabsorções também são utilizados, tá? Aqui estou mostrando um caso um pouquinho mais complexo. Esse paciente aqui, ele sofreu um trauma, um menino na época 14 anos, ele sofreu um trauma aqui, uma luxação extrusiva, ele teve fratura de esmalte e dentina com exposição pulpar, aqui fratura de esmalte e dentina sem exposição pulpar, tá? E ele chegou para mim somente 2 meses após, nessa situação, e eu pedi uma tomografia e veja a tomografia, né? Veja a quantidade de reabsorções nos dentes 11, 21 e o 12, né? Veja aqui o dente 12, quer dizer, uma situação já mais crítica, né? Então, eu conversei com os pais, eu falei, olha, eu vou tentar manter esses dentes até a fase adulta, pelo menos, para que ele possa fazer, caso uma perda né, que ele venha perder o dente, que ele possa fazer implantes, né? Tenha um crescimento ósseo já adequado. Então, aqui outras imagens. Então, eu abri os dentes, hidróxido de cálcio, tá? Fui colocando hidróxido de cálcio. Aqui é o ultracal, né, da Ultradente do professor Renato. E o ultracal até ele tem esse extravasamento aqui do ultracal, né? Ele é bem radiopaco. Então, aqui o preenchimento. E ele ficou há mais de ano, né, esse paciente, eu renovando a medicação, e eu falei, bom, como que eu vou obturar esse canal? Né? Eu vou utilizar um gutapercha, cimento convencional, quer dizer, eu perco, porque quando a gente usa materiais com alto pH, um pH alcalino, eu consigo fazer com que as reabsorções elas estabilizem, né? Então, eu fiz uma opção de se obturar com biodentine. Claro, veja uma coisa, pessoal, é um caso especial. Tem que lembrar que se eu obturar com biodentine, ele vai empedrar no canal, eu não removo mais. Mas eu não tinha ainda, nessa época, o material cimento endodôntico biocerâmico. Talvez hoje eu utilizasse a gutapercha e utilizasse o cimento endodôntico biocerâmico convencional, que ele tem um pH um pouco mais alto, né? Mas eu utilizei o biodentine, isso em 2017, tá? Deixei um espaço aqui para o dentista usar, né? Eu falei, não vai colocar pino.
Eu tinha reabsorções, principalmente aqui no dente 11, uma reabsorção na região cervical, tá? Então me preocupava, eu tinha que usar o Biodentine até aqui para chegar próximo a essa reabsorção, para estabilizar, e aqui nos outros 2 dentes eu deixei um pouco mais de espaço. Então, esse paciente voltou em março de 2020, fez um raio-x, né? Estava com normalidade, sem sensibilidade nenhuma, tudo certo, e pediu uma tomografia após 3 anos, né? Tomografia, veja que interessante, áreas de reabsorção, veja no dente 21, formação óssea, né? Veja aqui o Biodentine. Aqui eu tinha no dente 22 uma reabsorção um pouco maior, veja osso entrando aqui na região de reabsorção, bem interessante, tá? Aqui também a tomografia inicial, vejam 2 anos e meio após. Aqui essa reabsorção me preocupava um pouco mais na região cervical, mas observe formação de tecido ósseo aqui no interior da reabsorção, tá? Sem bolsa periodontal, sem sensibilidade, sem dor, nada, né? Os dentes com normalidade. Vejo na região apical também. Então, quer dizer, aqui 3 anos e 6 meses depois, o paciente já está em idade adulta, né? Já está aí com 19, 20 anos e está com normalidade, os dentes na boca, sem maiores problemas, tá? Mas é uma situação realmente especial, pessoal, de você preencher o canal todo com um Biodentine. Tem que lembrar que você não consegue, é muito difícil remover esse material do interior do canal. Mas existem outros casos de reabsorções também podem ser utilizados. Ele também é indicado na endodontia regenerativa, né? Ou seja, na revascularização, tá? Então, aqui estou mostrando um caso clínico para vocês. Então, a revascularização são aqueles casos de risogênese incompleta, onde se estimula um sangramento para o interior do canal radicular e, com isso, você tem, né, uma possibilidade de um fechamento, inclusive, dessa raiz. E onde é utilizado o Biodentine nesses casos? Ele é utilizado para se conter o sangramento, né, esse coágulo que se utiliza para dentro do canal radicular. A vantagem do Biodentine, pela sua resistência, sua característica, de você também não escurecer o dente, essa é uma vantagem, então ele pode ser utilizado para esse fim em casos de revascularização dessa endodontia regenerativa. Bom, com relação então, ao Biodentine, né, como eu falei para vocês, eu fiz uma apresentação mais clínica. Existem quase 1000 trabalhos na literatura, nós temos diversos deles, né? Quem tiver interesse, é só comentar, passar e-mail, a gente passa para vocês, né? Então, todas essas aplicações clínicas são embasadas em artigos científicos, né? Nada na nossa cabeça, então todas embasadas. E né, a ideia foi mostrar realmente eu diria assim, uma comprovação clínica, né? Da eficácia desse material na parte clínica, que realmente é fantástica. E, assim, como eu falei para vocês, o Biodentine, ele empedra, toma praticamente como se fosse a característica de um cimento, ele vai tomar presa, vai expandir, vai empedrar no interior do canal radicular ou na região de interesse. Mas, para aproveitar as grandes propriedades desse cimento endodôntico reparador, o que a Septodonte desenvolveu? Um cimento endodôntico chamado de BioRoot, ou BioRoot RCS, que ele tem as mesmas propriedades do cimento endodôntico reparador, as excelentes características do cimento endodôntico reparador, mas com consistência de cimento endodôntico obturador do canal radicular. Consistência muito parecida com qualquer cimento, você vai utilizar da mesma forma que você utiliza um cimento convencional para obturar o canal radicular. Mas com a grande vantagem das características do material biocerâmico. O BioRoot RCS foi lançado na França, né, como eu falei, também fabricado na França, também com a tecnologia desenvolvida pela Septodonte, foi lançado em 2015 lá na França, e no Brasil chegou em 2019, né, praticamente para o CIOSP ali, né, o último CIOSP, talvez antes da pandemia, né, penúltimo. E quais as características, né? Quer dizer, a adesão muito interessante, também toma presa, vai entrar em tubos dentinários, tem uma adesão mecânica, né? Não vou conseguir detalhar todas essas características para vocês, porque não tem, né, um espaço para isso. O objetivo hoje, a parte mais clínica, mas todas essas características são comprovadas aí cientificamente por diversos trabalhos. Ele possui uma estabilidade dimensional, uma das grandes vantagens dos cimentos endodônticos biocerâmicos, que eles não sofrem contração, então isso é bem interessante, né? Ele possui até uma atividade antibacteriana, o BioRoot foi comparado já, né, foi estudado isso, ele chega a ter uma ação antimicrobiana em função do seu pH elevado por um certo tempo, né, no interior do canal radicular.
ele é muito biocompatível, ou seja, muito bem aceito pelos tecidos, e um diferencial do BioRoot RCS com qualquer outro cimento endodôntico é um cimento que tem bioatividade, ou seja, tem trabalhos mostrando, artigos científicos mostrando que esse cimento em contato com a região apical, ele estimula a mineralização, inclusive estimulando também tecido conjuntivo de ligamento periodontal sobre esse material. Isso comprovado cientificamente. Então, quer dizer, você tem um cimento endodôntico com propriedades, né, de bioatividade, né, é muito interessante, né, diferente de qualquer outro cimento que a gente possa encontrar. Como é a apresentação do BioRoot RCS? Então, ele é vendido num frasco de pó de 15 gramas, tá? E ele tem 35 porções de líquido. Então, o cimento que você vai espatular da mesma maneira, né? A gente vai ver ali de um cimento convencional e vai utilizar da mesma forma, né? Então, você tem 35 porções. São porções bem generosas, rende bastante. Você consegue também no tempo de presa bem, você consegue trabalhar de uma maneira adequada, com calma, né, para se obturar um molar, por exemplo, né, um tempo de presa adequado. Então, aqui como você faz? Você vai utilizar uma porção do pó, da mesma, muito semelhante aqui o líquido no compartimento, muito semelhante ao líquido do Biodentine, né? Você vai abrir, vai utilizar 5 gotas, desculpa, do líquido. O fabricante recomenda que a gente espatule por 60 segundos, né, por 1 minuto. Eu sempre recomendo, pessoal, utilizar uma placa de vidro esterilizada. Acho que é bem mais interessante do que utilizar um papel, né? Como a maioria dos cimentos nos fornece. O tempo de trabalho é de 15 minutos, tá? E um tempo de presa final, né, no interior do canal radicular de até 4 horas. Como eu vou levar no interior do canal radicular? Eu normalmente gosto de levar com o auxílio do cone principal, né? Embora você pode utilizar da maneira que você quer levar no interior do canal radicular. Mas o cone principal acho que é a maneira mais prática, né? Você pode utilizar diversas vezes levar no interior do canal até que você tenha um bom preenchimento. A recomendação, pela alta qualidade desse cimento biocerâmico, é que você não precisa usar plastificação, você pode usar técnica convencional, né? Eu digo assim, ou de cone único, naqueles casos mais circulares, onde não caibam cones acessórios, ou a condensação lateral, em caso de canais mais achatados, né, com outros cones acessórios, e cortar o excesso da obturação, condensa e estaria resolvido, né? Então, a ideia é que você não precise de uma outra técnica para se utilizar, né? Você pode utilizar dessa forma. Não sei se a Rafaela também quer comentar, claro. Posso interromper um pouquinho, só pode. falando um pouquinho do material ali? Então, como o André falou, pessoal, o rendimento dele, né, é bem interessante. Então, se a gente para olhar para o produto, 35 porções, né, a gente vai fazer aí tranquilamente 35 molares, aqueles que você pega, né, André, 5, 6, 7 canais. Ou, né, num caso específico aí que você esteja trabalhando às vezes em 2 dentes simultaneamente, né, que você vai fazer uma obturação simultânea em mais de um dente, porque a porção que vem na concha, ela é bem generosa também, tá? Então, obviamente, a gente vai ter que trabalhar dentro dos 15 minutos, por isso que eu falo dos dentes ao mesmo tempo, né, simultaneamente, mas aí vocês vão fazer no mínimo 35 molares, tá? Então, esse alto rendimento é bem interessante da gente fazer as contas, né? No momento da compra, porque acaba viabilizando bem, né, o nosso dia a dia, né, essa regeneração óssea, né, em tempo recorde, que a gente fala que o André vai mostrar aí já a casuística dele de bastante tempo, né, principalmente para aqueles casos onde você tem uma perda óssea bem severa, né, e é bom lembrar que é o único cimento biocerâmico de obturação pó e líquido do mercado, né? Então, existe essa questão de você poder também fazer a sua espatulação e utilizar aí no momento do uso, né? Fazer a mistura no momento do uso, né? Isso no caso dos cimentos hidráulicos é bem importante, bem interessante. Eu uso, às vezes, André, você falou ali do cone único, a gente indica, né, a técnica frio, mas é possível usar com insertos de ultrassom, né, o Irrissone, que eu uso muitas vezes para espalhar o cimento, né, então, às vezes, aqueles casos onde você tem um achatamento, que você fica na dúvida, será que o cimento vai chegar em todas as paredes, né, por meio de um pincelamento? Então, é possível usar insertos ultrassônicos também, tá, pessoal?
Até existe um trabalho do professor Marco Húngaro mostrando, né, que apesar da gente, da empresa preconizar essa técnica frio, algumas técnicas termoplásticas que não vão até 100 graus de temperatura, é possível você utilizar o BioRoot aí com segurança. É isso aí. Perfeito, Rafaela, obrigado, isso mesmo, tá? E assim, pessoal, a indicação, por exemplo, tanto em polpa viva, polpa morta, a gente tem que lembrar, por exemplo, em polpa viva você tem a região do coto pulpo periodontal, aquela, né, que fica, e você quer ter um tecido saudável, né, quer dizer, o cimento em contato com esse tecido, né, quer dizer, estimulando, podendo estimular né, podendo estimular ali uma mineralização daquela região, se torna muito interessante. Então, aqui 2 casinhos só né, mostrar para vocês aqui um casinho com 5 canais, né? Polpa viva, tá? Então, veja que é interessante, o cimento, ele é um cimento bem branco, cimento branco, ele é fácil de limpar, tá? Você pode remover ou com uma bolinha de algodão umedecido em água mesmo, tá? Essa limpeza, ou com álcool, tá? Tanto faz, tá? Então, aqui casinhos de polpa viva, tá? Então, veja que você tem aqui uma bifurcaçãozinha aqui, né? Onde tem um bom escoamento, tá? Aqui o puff, tá? Outro casinho de polpa viva também, né? Olha, então o cimento que eu levo com cone e clarinho, né? Ele é bem branco, bem interessante, né? Não escurece o dente, né? Isso é bem bacana. Então veja aqui também, né? Canalzinho lateral, você tem todo um preenchimento. Então ele tem um bom escoamento, cimento muito bom de se trabalhar. E claro, em polpas mortificadas que a gente vai ver realmente, em caso de lesões apicais, né, o respaldo, se realmente está funcionando. Claro que eu sempre comento assim, pessoal, não é só o cimento que vai ser responsável pelo sucesso. Claro que tem várias situações, todas as etapas que você faz de uma maneira adequada. E o cimento faz parte disso, né? O cimento, um bom cimento faz parte do sucesso na endodontia, tá? Então, quando eu mostro aqui, não é o cimento que promoveu o reparo, obviamente ele fez parte disso, né? Ele possibilitou essa condição. Então, aqui um pré-molar simples, né, com uma lesão lateral. Veja que o final do canal é aqui, não é no ápice, não consegui patência, para você ter uma ideia. O cimento nessa região. Após 6 meses, você tem um reparo radiográfico aqui, né? Provavelmente um sucesso radiográfico. Um outro canalzinho até mais tranquilo, veja uma lesão lateral, um outro pré-molar aqui com uma saída lateral, né? Aqui o BioRoot, né? RCS, veja bem aqui, é um canal único, mais achatado. Coloquei um cone principal, mais um acessório, né? Eu gosto de canais achatados, não usar o cone único. Você pode usar cones acessórios passivamente, tá? Ou quiser usar um espaçador também não vejo problema, tá? Aqui a raio-x final, veja a saída lateral, e aqui 1 ano após também quase todo reparado, né? Mais um pouquinho. Então tem casos, por exemplo, que eu tenho visto em questão de 3 meses a 6 meses um reparo. Alguns casos, por exemplo, uma lesão, a gente não vê a extensão dessa lesão no sentido, né, vestíbulo palatino, né? Então, praticamente, alguns casos que se estendem um pouco mais. Então, quase totalmente reparado. Esse é um caso muito interessante. Esse caso aqui é uma irmã de uma dentista. Essa dentista é especialista em endodontia, mora em Minas Gerais. A irmã veio para Curitiba e ela estava tratando esse dente. E essa paciente, por exemplo, Rafaela, tem que fechar teu áudio. Não sei se você está espirrando, mas não. Não é o meu, não. Eu acho que é então tá bom, não tem problema. Eu também ouvi a pessoa aí que está com gripe. Não tem problema. Saúde para alguém. Fechar... Saúde para alguém, não tem problema. Então, você estava aí manipulando, e aí me indicaram o meu nome aqui em Curitiba. Algum amigo aí de um grupo de WhatsApp me indicou, vai no André lá, e eu fui avaliar, né? E essa paciente já ia finalizar esse caso, né? Desculpa, a paciente, a dentista, né? Já ia obturar, mas a paciente com dor, uma lesão aqui na região lateral, né? Principalmente na raiz mesial. Aí eu pedi uma tomografia para saber o que está acontecendo. E veja, até eu suspeitei aqui de uma possível, talvez uma fratura, uma trinca, e comentei com a paciente, né? Vamos tentar, vou tratar e vamos aguardar para ver como que vai ficar. Então, só de remover o curativo já sai tecido purulento, quer dizer, não estava sendo bem conduzido, né? Aqui depois a instrumentação dos canais, o canal distal, ele termina aqui, tá? Ele não termina na ponta, é bem interessante, aqui na tomografia mostra isso também. Aqui são 4 canais, prova do cone, aqui acabou entrando praticamente cone único, né? Cones de maior conicidade, preenchendo o canal, e aqui a finalização. E uma situação interessante, essa paciente ia casar em 4 meses, mas ela também não queria investir no dente caso não reparasse, quer dizer, o sucesso não tem um 100% de sucesso. Poderia ser que tivesse alguma trinca, uma fissura, não aparece na tomografia, que não reparasse, né? Aí eu falei para ela, então faz o seguinte, então ela quis ficar assim até 4 meses,
ia fazer uma tomografia, se tivesse em processo de reparo, ela investiria no dente e faria um dentinho já provisório e depois um definitivo, né? Então, aqui, primeiro, a finalização do caso, né? O BioRoot, ele é clarinho, como eu falei para vocês, é um cimento branco, depois a limpeza, né? E aqui foi em 2019, tá? Como era, né? Vejam a lesão. E, para minha surpresa, pessoal, 4 meses após, quase totalmente reparado. Veja na região aqui no canal distal, que você tem um puffzinho, né? Duas saídas aqui, como se fosse um delta, você tinha uma lesão totalmente reparada, com cimento ali, ó, tá? E me chamou a atenção também o reparo, praticamente de uma maneira até mais rápida, né? Muito mais rápida do que o pré-molar, como eu mostrei anteriormente, que em um ano ainda falta um pouquinho, né? Então, isso varia muito, e não importa a rapidez, né? Vamos falar assim, no reparo. Importa que a gente tenha sucesso, né? Consiga um sucesso. Então, após isso, né? 4 meses, ela falou, não, eu vou casar em novembro, então ela, né, optou por finalizar. Veja aqui, né? Como era, em cima, embaixo, como estava. A mesma coisa aqui, né? Olha lá, a raiz distal, né? Uma lesãozinha pequena. Veja o cimento ali em contato com a região apical, tá? Formação de tecido ósseo, tá? E aí, 4 meses, daí ela optou por fazer um pino de fibra de vidro, fez com o dentista colega dela, que me mandou as imagens, 7 meses após, né? Com a finalização. Um outro casinho mais recente, então, eu pego muitos casos no consultório, até semelhante àquele da psectomia que eu mostrei anteriormente, de 3 canais bem tratados no molar superior e o 4º canal, o famoso canal mesiopalatino, o MV2, não tratado. E lesões na região mesial. Isso que eu mostro para vocês muitos casos, né? E esse eu né, pedi uma tomografia, vejam a lesão aqui na raiz mesial, 4º canal não localizado, né? A raiz palatina, né? A raiz palatina e a disto vestibular apresentavam normalidade, então eu optei por se fazer um retratamento seletivo apenas da raiz mesovestibular. Tá? Aqui já com rompimento de cortical nessa região. Aqui o acesso não é um acesso conservador, ninja, nada disso, é um acesso para se trabalhar na raiz mesial. Então, quando eu fiz o acesso, já encontrei o canal mesovestibular e o 4º canal, o canal mesiopalatino, estaria nessa região, né? Utilizei um pouquinho o ultrassom, a ponta de ultrassom. Olha lá, ó, aqui evidenciando já onde estaria a entrada e coloquei, né, aqui né, localizando o 4º canal, até passando um pouquinho do seu final, tá? Aqui, após o preparo de desobturação do canal mesovestibular, o preparo do canal mesiopalatino, na prova do cone, veja que o cone muito no limite, então eu recuei 1 milímetro do cone, tá? Para se travar um pouco antes, e aqui a obturação com o BioRoot, então praticamente nessa região ficou só o cimento, né? O cone está um pouquinho mais, eu recuei demais aqui, né? Acabou ficando o cimento, e essa paciente voltou agora após exatamente um ano, né? Praticamente um reparo quase completo radiográfico. Essa paciente queria fazer uma tomografia agora, eu pedi para ela fazer daqui pelo menos uns 3, 4 meses, que eu acho que vai estar totalmente completo aqui. Então, mostrando aí ó, a confiabilidade, né? Que a gente acaba tendo nesse material. Um outro casinho interessante, o paciente veio com esse pré-molar, uma lesão muito extensa, dente com mobilidade, bolsa periodontal, edema. Eu falei, né, um paciente até não chega a ser jovem, né, mas uma idade que não é, né, não é tão né, de tanta idade e perder um dente desse, né, não sabia se tinha trinca, fratura. Daí eu pedi uma tomografia. Vejam aqui que interessante. Olha a raiz palatina, observe a perda óssea abraçando toda a raiz, né? Eu fico sempre receoso, lesões que abraçam a raiz, que possam ter uma trinca, né, geralmente associado. Mas eu falei para ele, vamos tentar trabalhar e para né, ainda mais com 3 raízes do premolar. Aqui são as 2 raízes vestibulares e aqui a raiz palatina, né? Aqui a região axial, né, com fenestração na região palatina. Então houve, né, localização dos canais, instrumentação, hidróxido de cálcio. O quadro clínico melhorou, né? A obturação feita com o BioRoot, veja aqui, ó, canalzinho lateral, provavelmente sugestivo aqui, né? Um bom escoamento, tá? Eu tive aqui só mostrando a obturação do canal palatino. Foi bem difícil de obturar os 2 vestibulares, que os cones não estavam, mesmo de menor conicidade, não estavam chegando muito os 2 juntos na medida, né? Mas consegui ter um resultado adequado. E 9 meses após, eu estou insistindo para esse paciente fazer a tomografia. Ele disse que, poxa, eu vou fazer, já faz mais de quase 2 anos, mas eu consegui um raio-x dele com 9 meses. Ele foi no consultório. Pela radiografia, praticamente tem uma cura aqui. Se olhar a formação óssea, tá? Paciente sem dor, clinicamente não tem mais aquela bolsa que tinha, que provavelmente era em função até do abscesso que ele estava, né?
Então, ele está com saúde e quero ver se ele faz uma tomografia, que seria não que precisasse, sinceramente. Eu acho que aqui, para mim, com essa radiografia, com a parte clínica, já está resolvido, quer dizer, não precisaria mais, mas a gente até em função da extensão, até para a gente ver e ter o controle tomográfico seria interessante, né? Aqui um outro casinho, o paciente que teve um trauma no passado, metamorfose cálcica da polpa, né? Ou seja, uma calcificação distrófica, uma lesão extensa lateral, estavam querendo até cogitando extrair o dente, porque tentaram fazer um acesso, não acharam o canal, e por essa radiografia, a pessoa dava para perceber que tem um fiozinho de cabelo aqui, né? Eu falei, bom, se tem um fiozinho de cabelo, eu falei para ele, ó, vamos tentar localizar o canal. Pedi uma tomografia, né? Vejo que a tomografia mostra o final do canal aqui. Mas o raio-x, nesse caso, foi interessante, que ele mostra um fiozinho até aqui. Eu falei, se eu conseguir achar o canal aqui, numa dessas, né, tem essa possibilidade. Aí eu melhorei um pouquinho o acesso aqui. Estou usando uma ponta, um inserto ultrassônico da Helsi ali, ó, a Finder, que é fantástico, né? Porque eu uso muito hoje para localização de canais calcificados, né? Você vai ali desgastando, vai trabalhando, né? Vai saindo aquele pozinho, né? Até chegar numa região ali que você possa tentar localizar o canal. Lá. Vamos lá. Isso, olha lá. Então, usa, após a utilização, algumas vezes, né? Claro, não foi de uma hora, demorou um pouquinho, pelo menos uma meia hora ali para localizar, conseguir localizar, né? Quando a gente coloca a lima, né? Aquele fio na barriga de fazer o raio-x, dentro do canal, saída um pouco lateral, olha o canal, né? Um fiozinho de cabelo praticamente. E aqui, após o preparo do canal, né? Inserir o BioRoot com o cone de gutapercha. Aí praticamente cone único, porque o cone, né, praticamente ficou um canal bem circular, e o cone circular, só cortei o cone e fiz a condensação. Tá? Aqui é o raio-x final, vejam que o cimento até escoou um pouco nessa região, tá? 7 meses após, né, o paciente sem dor, já praticamente assintomático, não tinha nem restaurado o dente. Falei, poxa, faça a restauração com o seu dentista, né? Não demore. E aqui a tomografia 1 ano após. Vejam a extensão da lesão que você tinha aqui, e aqui quase já finalizando em processo final de reparo, tá? E o cimento continua ali na região. E aqui, né, no sentido, né, vestibulolingual, você tem praticamente quase todo o reparo. Então, o sucesso, né, o respaldo que eu tenho com esse material na clínica. Aqui um último casinho, né, para encerrar já. Um caso bem interessante, essa paciente veio para mim com uma pulpite no dente 26. Aí eu tratei o dente 26, né, finalizei ele, 4 canais, né, super feliz ali, o resultado. E ela, 4 meses após, ela veio assim, André, eu encosto no dente que você tratou o canal e dói. Eu encosto, eu mordo ali e eu sinto desconforto. Eu falei, não pode ser. Puxa, olhei a ficha dela, falei, bom, achei os 4 canais, né? O que está acontecendo? Será que é uma trinca? Daí eu chamei a paciente e fiz um ajuste oclusal. Normalmente eu vou, primeira coisa, o ajuste, vejo a gengiva se não está inflamada, que pode deixar o dente sensível à percussão. E fiz o ajuste, senti um conforto, mas permaneceu. Falei, bom, então tá bom, vamos pedir uma tomografia? Vamos pedir uma tomografia. Olha que interessante, pessoal, a imagem da tomografia. Vamos dar uma olhada nesse pré-molar. Vejam o pré-molar aqui. Ó. Ele tem uma descontinuidade, veja a proximidade com o seu maxilar. Ele tem uma descontinuidade, ou seja, tem uma periodontite que fenestrou nessa região mais apical. E aqui tem um canal lateral também que houve essa fenestração. Opa! Aqui, ó. Então, vamos ver lá. Olha que interessante, aqui está melhor de enxergar. Tem uma perda da descontinuidade, né? Aqui, ó, uma região, né, que você tem a perda óssea e uma reação no seu maxilar. Veja a reação que você tem aqui, né? E esse foi um dos primeiros casos que eu usei o BioRoot. Até eu não fotografei colocando ele, mas foi um dos primeiros casos. Então, o retratamento, veja que eu não consegui patência. Tem muita gente que você joga hoje, não consegui patência, né? Não consegui, quer dizer, o canal termina lateralmente. Fiz uma boa ampliação, uma boa instrumentação, né? O canal não estava mal feito, mas claro, hidróxido de cálcio, uma boa irrigação, né? No final, fiz a obturação com cone de gutapercha, o BioRoot, e essa paciente, que é a mesma paciente daquela apsectomia, né, que eu pedi depois de 4 meses a tomografia para esse dente, tá? E, para minha surpresa, aqui o raio-x inicial, 16 meses depois, observe a formação óssea, vejam o BioRoot aqui no canal lateral, e saúde aqui na região do seio maxilar, né? Então, a endodontia resolvendo problemas aí de sinusite, né? De comunicações bucosinusais, que muitas vezes a gente nem vê quando não tem tomografia, vocês provavelmente já tiveram situações como essa e nem perceberam, tá bom?
Pessoal, então, na verdade, aqui, opa, terminou o último slide aqui. Veja aqui como um corte axial, aquela reação que você tinha associado ao pré-molar, depois de 16 meses, né, com região totalmente saudável ali. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a todos aí pela presença, né? Eu sei que não é fácil, nos dias atuais, chegar de um dia de trabalho e ter que ver um webinar à noite, né? A gente sempre está cansado, nunca... Né? Então, agradeço pela atenção. Agradeço a Septodonte mais uma vez aí, pelo convite para estar junto com vocês, né? Para poder apresentar essa casuística clínica, né? Mais uma vez comentando que tudo que foi mostrado dessa parte clínica é fundamentado em trabalhos científicos, tanto do Biodentine quanto do BioRoot, tem uma variedade muito grande de trabalhos, né, de artigos, se alguém tiver interesse, ou até de aprofundar um pouco mais o assunto, estou à disposição, né, tem a parte da mídia social ali, ou mesmo por e-mail, contato por aqui, eu fico sempre à disposição, tá bom? Então, é isso daí. Eu fiz esse último slide, e agora a Rafaela vai comentar com vocês, né, a respeito de uma promoção, e fico à disposição também para perguntas. Eu já vi uma pergunta, desculpa ali, Rafaela, antes de você comentar, uma pergunta sobre a restauração da hortênsia ali, né? E uma restauração com biodentine pode ser atacada com ácido fosfórico? Então, assim, quando a gente faz uma restauração, né, não sou, né, o mais indicado da parte dentística, né? Mas você normalmente, atualmente, a importância do condicionamento ácido é você fazer na margem né, principalmente adesivos universais, você fazer na margem da cavidade, não tanto ali sobre o biodentine, sobre o próprio ionômero. Mas se houver um condicionamento sobre ele, não vejo, não tem problema, tá? Ele vai atuar como se fosse um outro material ali que estivesse utilizando como proteção. Tá bom? Então, fico à disposição também para mais perguntas, se alguém tiver, e deixo à vontade a palavra também com a doutora Rafaela. É isso mesmo, André. Ali, quanto ao condicionamento ácido, né, pessoal? Tem um estudo que mostra que a melhor adesão é com adesivos com 10 MDP, né, que são os universais, autocondicionantes ali. Mas se for ácido em cima do biodentine, a gente já falou, o comportamento dele é como o tecido dentinário, né? Então não tem problema. Se vocês utilizarem ou for, né, às vezes a gente faz um condicionamento, mas cai o cimento, o ácido ali em cima, nenhum problema. O importante é sempre que as margens da restauração, seja ela uma coroa, uma restauração indireta, que fique em dente, né, em dentina. Ele deve ficar em contato, na verdade, o biodentine com a parede pulpar, né, esse que é o papel dele. Tá? Bom, se vocês tiverem mais alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Escrevam lá. O webinar vai ficar gravado, a gente vai enviar para todos vocês que estão inscritos, tá? Bom, gente, esse cupom de desconto que está na tela, tá? Ele é válido até dia 28/5, então só na Dental Cremer, tá? Então vocês podem copiar ali pelo QR Code ou o cupom ali mesmo, né? Escrever ali, fotografar, para que vocês possam usufruir e conhecer os produtos, tanto o Biodentine quanto o BioRoot, tá? Lá no nosso stand, no CIOSP, a gente vai ter, inclusive, uma aula com o professor Michelotto lá, mas vai ser um hands-on, então vai ter a oportunidade ali de vocês verem de perto o material, né? Ele vai dar uma teoria, mas também vai fazer uma demonstração, então ali vai ser a oportunidade de vocês conhecerem e até manipularem o material, tá? Convido a todos a comparecer lá. Bom, pessoal, vamos fazer o sorteio ali, né? Para quem está aí ainda. Vamos ver. Acho que o Lecian só está me passando aqui. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, aí fiquem à vontade, tá? Aproveitem. Só um minutinho. Lecian, é esse mesmo que você me passou? Essa sortuda aqui? É isso? Tá, ele avisou aqui, ó, gente, avisa que eu vou entrar em contato por mensagem com o sorteado. Mensagem de chat pelo Zoom, tá? Então, vou falar o nome do sorteado agora, tá, gente? Então, ele vai entrar em contato pelo chat do Zoom, tá? Vamos ver aqui, é uma sortuda, Natália Carrasqueiras de Beles Alate, de São Paulo, tá? Parabéns, Natália. O nosso gerente vai entrar em contato com você, tá? Para te dar as diretrizes aí do sorteio. Vai ser um kitzinho de alguns produtos aí da Septodonte. Ok. Mais alguma pergunta a gente tem aqui? Aqui, ó. Tem mais uma. Você consegue ver aí? Consigo. Tá. Em 100% dos casos, ele ajuda a reverter a perda óssea em casos de lesão.
Então, como eu falei, assim, se for o cimento endodôntico, biocerâmico, né, a endodontia, ela não depende só do cimento para o sucesso, né? Depende de você localizar todos os canais. Por incrível que pareça, depende de usar o isolamento absoluto, né? Em TV, às vezes, em mídias sociais, pessoas não usando o isolamento absoluto, quer dizer, no básico, não reconstruindo o dente para fazer endodontia com cárie. Então, quer dizer, aí não vai dar certo de uma maneira, né? Então, quando você faz todas as etapas de uma maneira adequada, usar um cimento de uma alta qualidade como o BioRoot, você vai atingir o sucesso e vai ter casos de sucesso como esses que eu mostrei, tá? Mas não depende só do cimento, depende de todas as etapas realizadas de uma maneira adequada, tá bom? Acho que é sempre... Desculpa. E o biodentina da mesma forma, né? Você trabalhar, você, claro, eu mostrei casos aqui desde perfuração, né? De tampão, quer dizer, você trabalhar com a técnica correta, você saber trabalhar, né? Entender como funciona, né? O passo a passo da técnica, até envolvendo o material também, né? Que faz parte disso, né? É sempre um conjunto de coisas, né, André? Isso é importante falar, né? O cimento, obviamente, um cimento bioativo, um cimento que tem um pH alto, tudo isso ele vai ajudar a regeneração. Mas se todos os outros passos eles não forem seguidos, também não vai fazer um milagre, né? Com certeza. Não tinha uma somatória de todos os passos. Se algum passo você falhar, você pode levar até um insucesso, independente de qualquer material que você utilize, né? Isso aí. Tem mais uma perguntinha ali. A secagem é feita sem excesso, mantém úmido antes da aplicação do BioRoot? Boa pergunta. Então, é o seguinte, existem cimentos biocerâmicos que são prontos para uso, tá? Esses cimentos biocerâmicos prontos para uso, que se injeta no canal, existe ainda uma dúvida, não existe um protocolo de como você tem que manter o canal, a umidade do canal. Eu comentei para vocês que esses materiais biocerâmicos eles dependem da umidade depende do canal úmido, de uma certa umidade para poder tomar presa. Agora, a vantagem do BioRoot é que você espatula ele e essa umidade vai na espatulação quando você mistura o pó com o líquido. Tá? Então, por exemplo, o BioRoot, eu sei que vai ter uma presa na placa de vidro. Então, você pode secar todo o canal. Obviamente, vai ter alguma umidade dentinária, né, em profundidade que vai permanecer e você não tem qualquer dúvida aí. Puxa, será que eu coloco, eu deixo úmido? Como que eu deixo úmido? Porque eu vou injetar um cimento que já está pronto, né? E você não que precisa de uma umidade. Se você secar muito, talvez não tenha uma reação, né? Uma reação talvez de presa adequada, né? Então, isso ainda é uma dúvida dos cimentos prontos para uso, né? Então, a vantagem do BioRoot é essa, você tomar a presa na placa de vidro, tá bom? Existe uma maior dificuldade na remoção de um biocerâmico em caso de retratamento. Então, assim, na verdade, eu ainda não precisei, né, retratar nenhum caso com biocerâmico, BioRoot por nenhum motivo, tá? Mas temos que lembrar que você tem a gutta-percha dentro do canal. Quer dizer, se tem a gutta-percha você consegue dissolver. Tá? Então, você vai dissolver a gutta-percha ou vai remover, né? Dissolver com solvente ou remover com material mecanizado, né? Com algum sistema mecanizado, você remove a gutta-percha. Na região lateral, você vai ampliar um pouco mais o canal. E assim, eu prefiro ter um retratamento que tenha um cimento biocerâmico em profundidade dentinária do que tenha um outro cimento. Então, eu não vejo problema na questão de retratamento, justamente pela presença da gutta-percha. Então, não vejo essa dificuldade, né? Tá? O André, desculpa, só complementando, tem um estudo sobre retratabilidade de canais radiculares com o BioRoot, né, e o H+. E nesse trabalho ele mostrou que removeu mais, inclusive, né, num retratamento, e foi mais rápido remover cimento, o BioRoot, do que o próprio H+, né? Então, é resinoso, né? É difícil, né? É isso que você falou, né? É importante o uso da gutta-percha, né? Às vezes as pessoas acham que eu vou obturar o meu canal com cimento. Não é a recomendação. A recomendação é sempre que a gutta-percha sirva de guia no caso da necessidade de um retratamento, né? O cimento, na verdade, que acaba se. Eu me lembro do meu doutorado lá com o professor Bombana, né? Falecido professor Bombana, ele comentou um dia: olha, se você analisar a região apical do cone, dos canais, o cone é circular e a maioria dos finais, daquele milímetro final, ele não é circular. Então, o cimento vai entrar em contato. Então, se você tiver que investir no material de obturação, invista no cimento. Tá? Então, a gutta-percha, ela tem que estar ali, né? Porque você vai, até para levar o cimento, na cone único, quando você pressiona bem a gutta-percha, talvez um cone de maior conicidade, você vai conseguir um escoamento adequado. Tá? E no retratamento, você remover a gutta-percha que está ali. Né? Então, não tem como substituir ainda a utilização da gutta-percha.
tá? Então, você tem que realmente utilizar, né? Em canais que não conseguimos patência, é necessário recuar o cone, como fez naquele caso, deixando mais cimento no ápice, o cone mais adequado. Eu não sei se eu fui claro ali. Então, é o seguinte, ali eu consegui a patência até demais, porque ficou lá no zero o meu cone. Eu sem querer, instrumentei lá no zero. O cone passou do limite, quer dizer, é mais que a patência. Então, para o cone de assim, o cimento passar do final do canal, né, na região apical, eu não vejo problema. O cone não é tão desejável, é bom travar o cone no interior do canal. Então, como eu vi que eu consegui chegar né, na região lá até demais, quer dizer, chegou no zero, eu recuei um pouco mais, tá? Então, é o contrário. Quando eu não consigo, que eu vejo, a questão da patência é interessante. Os trabalhos hoje mostram a importância da patência. A patência, sim, é muito importante. Se você conseguir fazer a patência para até né, na desinfecção de canais de polpa mortificada, tudo. Mas eu vejo muita gente, mais nova principalmente, apavorado. Eu recebo mensagens aqui, André, eu não consegui patência desse caso, o que eu faço? Eu vou me jogar aqui da sacada do meu prédio. Cara, não é assim, sabe? Muitas vezes você não consegue a patência mecânica com a lima, mas de tanto você irrigar, limpar, você na hora que você obturou, quando você vê, você faz uma patência porque o canal sai lateralmente. Veja no pré-molar da comunicação bucosinusal, o cimento saiu lateralmente. Eu não consegui patência com lima, mas eu consegui uma patência talvez química, né, de ter uma boa ação. Então, claro, se eu conseguir a patência com instrumento, legal, eu vou manter a patência durante todo o tratamento em caso de polpa morta. Se eu não conseguir a patência, não vou perder não vou ficar, né, preocupado com isso, porque muitas vezes o canal sai lateralmente e você não consegue entrar com a lima ali. Então, procure limpar bem, instrumente bem, faça adequado. Olha a tua irrigação com o hipoclorito, está na validade a tua substância química. Quer dizer, vejam várias coisas importantes na endodontia, que você vai ter sucesso, tá? E utilizar um cimento adequado, né? De um alto nível, como o Biohut, né? Tá bom? Veja se eu respondi. Caso não tenha respondido, por favor, né? Comente. Mas a secagem procedemos com os cones e as pontas de aspiração fininha. Então, assim, como que eu seco o canal? Para evitar, para utilizar menos cones de papel, eu utilizo uma ponta de irrigação final, né? Então, vai aspirar bem, depois eu complemento com o cone de papel, tá? De maneira convencional que eu utilizo, né? Mesmo sabendo que o material endodôntico deve principalmente dentro dos canais, o que é dito do extravasamento dos cimentos biocerâmicos? Então, assim, veja uma coisa, assim, os cimentos biocerâmicos, eles têm, né, isso é comprovado cientificamente ali, principalmente o Biohut, uma excelente biocompatibilidade, uma bioatividade. Então, tem trabalhos do Biohut mostrando que em contato com o cimento se forma ligamento periodontal, né? Ele estimula a mineralização. Quer dizer, um cimento que, se você tem um caso, por exemplo, que né, com um forame mais ampliado, um forame né, arrombado, vamos falar assim, você sobreinstrumentou, né, e você utilizar um cimento com essa característica de biocompatibilidade, de bioatividade, pode ficar tranquilo, né, como aconteceu nos casos que eu mostrei, vários casos ali, que o cimento saiu pelo final do canal, fiz o puff, né, e daí você tem veja que você teve um reparo, o cimento muitas vezes continua ali e sem nenhum problema, né? Tá? Então, não tenho preocupação com o extravasamento dos materiais biocerâmicos. A gente sempre fala assim, né? Pelo menos a minha formação, por exemplo, eu não acho que o cimento tem que ir para fora do canal. Eu não, olha que legal, eu fiz o puff, né? Joguei cimento para fora. Não há necessidade, né? Se for ver os trabalhos do Dr. Ricucci, por exemplo, ele mostra que o cimento para fora do canal não significa que você limpou a mais o canal ou não. Então, assim, a realização do cimento para fora, o extravasamento, né, do cimento para fora, ele é uma consequência, né? Não é um objetivo. Não tem objetivo jogar o cimento para fora. É uma consequência de uma limpeza, de uma manutenção da patência, que você limpou o canal até a região apical, zero, né, do localizador, realmente vai acabar indo um pouco de cimento além dos limites do canal. E utilizar o cimento biocompatível, bioativo, não tem preocupação nenhuma, né? É bem mais seguro, né, de se utilizar. Hoje em dia, muitas vezes, conseguir patência em canais laterais com utilização de 100% dos casos utilizando PUI, casos onde não é possível uma patência. Perfeito, Guilherme. A PUI hoje, né, tem sido assim né, um protocolo muito interessante. Eu faço bastante a PUI, né? A PUI é uma irrigação ultrassônica, ou seja, ativar a solução irrigadora, tanto o hipoclorito de sódio, que é a minha opção, né, como o IDTA, e você consegue uma limpeza adequada. A PUI faz com que você, né, pelo efeito da cavitação, você exponha túbulos dentinários, o cimento vai entrar em maior profundidade
Em canais laterais, você vai conseguir ali com certeza, uma obturação de canais laterais, né? Veja no caso que eu mostrei para vocês ali, né, que eu não consegui patência, ali eu fiz a PUI, naquele caso, né, do premolar, e o BioRoot ali entrou no canalzinho lateral, tá? Mas não significa sucesso ou fracasso se entrou ou não entrou, né? O professor Ricucci já mostrou trabalhos que, né, onde ele fez um histológico, onde tinha o cimento pelo canal lateral e o canal lateral todo contaminado, que você não faz um desbridamento desse canal lateral, né? Mas claro que se você tem um cimento passando pelo canal lateral, você pode imaginar que você fez uma boa limpeza você fez uma boa limpeza do canal, né? Sobre sua experiência clínica, realiza muitos canais de seção única, qual a sua indicação dele para tratamento em seção única? Então, assim, aí vem para uma filosofia, né? Eu não acho que a questão seja em sessão única ou múltiplas sessões, você vai ter mais sucesso ou menos sucesso, tá? Eu faço mais casos em sessões múltiplas. Eu gosto de utilizar o hidróxido de cálcio, eu gosto de ter uma segunda sessão, muitas vezes, para fazer uma nova irrigação, né? A gente pensa só na medicação, tá? Eu sou um pouquinho mais conservador. Mas, assim, o que você tem que ter em mente é se você, dependendo do caso, achar que você conseguiu uma descontaminação adequada, né? Tem um artigo do professor Siqueira, que ele chama do limiar de descontaminação. Se você conseguir uma descontaminação acima desse limiar, né? Quer dizer, de doença, vamos falar assim, você vai ter sucesso. Você vai ter sucesso no caso. Se você não conseguir essa descontaminação acima desse limiar, você vai perpetuar ali uma lesão, uma infecção. Então, isso aí vai mais da consciência de vocês do que aquela briga, sessão única, sessão múltiplas, né? Agora, tem que ter um tempo para o hipoclorito agir, né? Eu vi esses dias um outro webinar com professores que trabalham muito essa parte da infecção, e eles mostraram muito bem, né, que você tem que ter o tempo, né? Fazer rápido, fazer 2 sessões muito rápidas, por exemplo, pode ser que você não consiga descontaminar adequadamente, enquanto uma sessão mais demorada, tá? Então, só para refletir, né, um pouquinho. Então, isso vai dar consciência de cada um, tá? Não significa mais sucesso ou menos sucesso. Eu, particularmente, caso com lesão, eu gosto de fazer em 2 sessões, tá? Mas é a opinião minha e não significa que eu vou ter mais sucesso ou menos por isso, tá? Muito bom. Fica, tá? Obrigado, Guilherme. Acho que é isso, tranquilo. né? Tá. Isso, tranquilo. Tá. Alguma pergunta a mais? Rafaela, também alguma consideração? Alguma coisa a ser feita? Ficou à disposição também. Legal, André. Muito obrigada. Eu acho que é isso, né, pessoal? Foi bem legal, o pessoal interagiu bastante, né? Eu sempre falo, eu sou suspeita, né? Mas eu já assisti a palestra do professor Michelotto inúmeras vezes e a gente sempre aprende mais um pouquinho, né? Inclusive, ele cede os casos para eu também dar as minhas aulas, né? Então, a minha percepção sempre é a mais positiva possível, eu acho que a de vocês também deve ter sido, porque o André é uma pessoa que consegue passar o conhecimento dele de uma maneira muito simples e muito didática, né? E assim, compartilha conosco, acho que, né, as dificuldades clínicas, né? Que, poxa, ele é doutor, ele é professor e ele mesmo tem as mesmas dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, né? Poxa, eu não consegui patência nesse caso, mas olha que legal, olha o meu acompanhamento, olha, né, eu tive dificuldade nisso, naquilo, e as dificuldades, gente, são as mesmas, né? Não é porque a gente acaba, né, indo para outros níveis, se aperfeiçoando, fazendo um doutorado, que as dificuldades não aparecem. Então, é muito bom ele compartilhar tudo isso com a gente, para a gente ver que realmente é possível, né? Isso é acessível através de bons materiais, de alta tecnologia e de, obviamente, conhecimento, né? Tudo baseado na evidência científica, né? Então, de coração, André, parabéns, sempre arrasando, incrível sua aula, sempre. Obrigado. E obrigada pela parceria que você tem com a Septodonte, a gente quer sempre continuar contando com você, né, para estar de uma maneira tão linda, assim, representando a empresa com tanta competência e conhecimento. Obrigada a todos vocês que participaram conosco, interagiram, né? Fica aqui o convite mais uma vez, para vocês seguirem a nossa página no Instagram, né, Septodonte_Brasil, né, sempre tem bastante conteúdo também científico, bastante coisa legal lá para vocês, e pode mandar lá mensagem no direct para a gente, se quiserem algum artigo, ou também eu peço para o professor André, a gente faz esse meio de campo aí, tá, pessoal? Então, obrigado. Agradecer as amigas, a Iracema, Ira, obrigado, Lisa, né, todo o pessoal aí que está elogiando. Obrigado, agradeço aí todos vocês e a Septodonte também pela parceria.
Obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, André. Tchau, Obrigada. tchau, Rafael. Obrigado.